Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui para comentar as revistas da editora Betel Dominical. Nós estamos na lição 11, Jesus e as últimas instruções. Estamos comentando aqui para vocês, aqui esse trimestre, que é o segundo trimestre, que trata sobre os evangelhos, a apresentação de Jesus em 4 dimensões. Estamos na revista Jovens Conectar Mais e você pode baixar aí esse slide aqui na descrição do vídeo. Lembrando que não é cópia da editora, é apenas um material para você poder usar na sua sala de aula, você poder usar como slide, você usar também como plano de aula se você baixar, dar print na tela, enfim. E você pode editar, né, se você tiver computador e o projetor, você pode passar na sua sala de aula. Espero que você goste. Então, não se esquece, aí se inscreva no nosso canal, entre no nosso canal Boa Semente, tem muitas lições, aulas, videoaulas, mensagens, pregações, tudo para o reino de Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, clica no sininho em todas as atualizações e também, assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser ali avisado. E aproveito para falar para vocês do nosso curso de professores de EBD. Se você não fez, está esperando o quê? Vem estudar comigo. São aulas ali online, totalmente online. Você vai aprender ali várias técnicas importantes de aula e também a construir o seu próprio plano de aula. Vem estudar. O link está aqui também na descrição do vídeo. Você entra lá e se inscreve. Preço baratinho, você pode parcelar no cartão e também pagar no boleto. Olha aí que facilidade. Só não estuda quem não quer. Curso de professores de Escola Bíblica Dominical, nível 1. Agora vamos parar de falar e vamos à aula. Bom, nosso versículo-chave é Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, conhecer o valor do Espírito Santo em nossa vida. Segundo, compreender a responsabilidade de pregar o Evangelho. E terceiro, entender que a volta de Jesus é a maior promessa de todos os tempos. Aqui estão, então, o cerne da nossa lição, os 3 pontos importantes. O Espírito Santo, a responsabilidade de pregar e a vinda de Jesus. Nosso texto está em Lucas 24, do 24 ao 49, quando Jesus ali chama os discípulos de nécios, tardos de coração, ou seja, nécios é que não conhece, pessoa nova, inexperiente, tardos de coração, pessoas que demoram a entender, né, porque eles demoraram a crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e todas as coisas entrassem em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes as Escrituras. E chegavam à aldeia para onde ia, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, já se faz tarde. E aconteceu que, estando eu com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Aqui foi as últimas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos. E Lucas traz isso para a gente, por isso o autor escolheu o Evangelho de Lucas, para falar aí sobre as instruções, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Lembrando que nós estamos estudando os evangelhos sinóticos, amém? Muito bem, Lucas, Mateus e Marcos. Particularmente na aula de hoje a gente fala sobre Lucas. Tem a leitura semanal que é importante, 1 Coríntios 9,16, nos é imposta a obrigação de pregar o Evangelho, aguardando a promessa, somos embaixadores de Deus, o Espírito nos guiará em toda a verdade e são formosos os pés que anunciam. Uma boa dica é você pegar cada versículo desse, colocar num papelzinho e pedir que os alunos leiam. Ou então você vai projetar na sala de aula, você pede ali que eles leiam, cada um leia um versículo para você introduzir a aula. E a partir daí você começa já a ministrar a sua aula. Bom, no tópico 1, que é importante a gente, na introdução, a gente vai falar sobre os evangelhos. Mormente significa normalmente. Aqui escolher uma palavra difícil, né? Podia falar normalmente, mas, bom, normalmente. Não vai falar mormente com os jovens, não, que eles vão sair da sala correndo. Normalmente, os sinóticos, esses evangelhos que a gente aprendeu que são sinóticos, eles têm pontos de vista diferenciados sobre o mesmo assunto, apresentam pelo menos 3 instruções básicas de Jesus para os seus discípulos, né, que são o quê? O poder do Espírito Santo, né, a ideia de pregar o evangelho e a volta de Jesus. Essa é a grande comissão e é o trabalho, né, que Jesus vai deixar para os seus discípulos fazerem aqui, que são chamadas sobre as últimas instruções que o autor está trazendo aí para nós. Então esse é o tema, desperte logo o interesse dos jovens em poder estudar esse tema, porque é um tema de suma importância para a igreja nos dias atuais.
Ponto-chave: viver e pregar o evangelho seria a missão de seus discípulos. Olha só que interessante, você trazer isso para a sua classe, fazer uma reflexão sobre isso. Viver e pregar, porque muitas das vezes nós apenas queremos pregar, quando nos esquecemos que é preciso viver o evangelho. Amém? Para que nós possamos ser o quê? Seus discípulos. Amém? Reflexão linda, maravilhosa. Vamos lá, nosso tópico de número 1. A promessa do Espírito Santo. Com a volta de Jesus aos céus, ele não nos deixaria órfãos, por isso prometeu que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, né? O Consolador, para estar conosco, bem como o revestimento de poder para continuar a obra de pregação do Evangelho. No tópico 1, então, a gente vai ver isso mais de perto. O autor divide em duas partes, né? A promessa do Espírito Santo e o revestimento de poder. Vamos à promessa do Espírito Santo. Em João 20, 19 ao 23, vemos Jesus se apresentando aos discípulos, que na ocasião estavam com as portas fechadas, estavam com medo, né? Dizendo: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é a terceira pessoa, né, da Trindade, que de agora em diante estaria com seus discípulos para confortar e consolar em momentos de angústias e interceder, né? As 3 tarefas do Espírito Santo: confortar, consolar e interceder com gemidos inexprimíveis pelos seus discípulos. Romanos 8, 26 e hoje pela igreja. Deixar bem claro que Jesus voltaria para o Pai, mas através do Espírito Santo estaria presente na vida do crente. E é o que nós cremos, né? O Espírito Santo, nós sabemos que Jesus está presente através do Espírito Santo. Que venhamos usufruir desta presença maravilhosa todos os dias na nossa vida. No tópico 1.2, ele fala dessa presença mais profunda, que é o revestimento de poder. Jesus prometeu também o revestimento de poder através do batismo, Atos 1:8. Nesta passagem vemos que o revestimento de poder tem como objetivo transformar seus discípulos em testemunhas vivas em todas as nações. Além da presença do Espírito Santo em nós, Jesus nos outorgou poder para enfrentarmos as oposições espirituais, ou seja, os demônios, né? Nós podemos então vencer através do poder do Espírito Santo. Como está descrito em 2 Coríntios, também tem uma referência interessante, você pode ler, 2 Coríntios, capítulo de número 10, né, versículo 4, onde ali o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos ajuda a destruir as fortalezas do inimigo. Mas você pode destruir através do Espírito Santo, né? Além desta prova, foi perceptível também a mudança na vida dos discípulos, pois pregavam com ousadia a palavra de Deus. Então é interessante também notar que esse revestimento de poder está ligado a uma mudança de vida, de atitude, de posicionamento. Por exemplo, o apóstolo Pedro, antes, né, ele negou Jesus, mas depois de receber o Espírito Santo, ele pregou com ousadia. Tópico 2. A grande comissão. Jesus nos delegou um dos maiores privilégios da vida, que é sermos embaixadores do céu para anunciar as verdades das boas novas de Deus. Esta é uma tarefa que os anjos desejaram, porém, Deus confiou aos homens que, mesmo com suas limitações, mostrariam não somente a graça, mas também a glória e o poder de Deus. Marcos 16, 15, né, traz esse texto aqui pra gente. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Na nossa versão está, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. No tópico 2, nós vamos lidar então com essa grande comissão. O que é essa grande comissão, né? Comissão é chamado, né? É envio também, chamado, envio, missão, por isso comissão. Qual é a grande missão da igreja? A grande comissão. As nações precisam ouvir de Jesus. Nas passagens de Mateus e Marcos, percebemos, né, claramente que o objetivo de Deus era o mundo. Mateus usa a expressão nações, 28, 19, enquanto Marcos usa a expressão toda criatura, que a gente leu ali atrás, Marcos 16, 15. O grande objetivo é mostrar que o evangelho deveria transpor barreiras geográficas, culturais e raciais. Grifado: como discípulos de Jesus, precisamos desempenhar a grande responsabilidade que está sobre os nossos ombros, fazer discípulos, ou seja, pregar o evangelho a todas as nações. Jesus chegou a dizer que o campo é o mundo, Marcos 13, 28, e que os poucos são os trabalhadores
ante o grande desafio de quê? De pregar o evangelho. Que Deus levante jovens, né, que possam, nessa geração, ser os portadores desse evangelho, dessa palavra para todo o mundo. 2.2. O evangelho é a mensagem central. Ao apresentar sua visão acerca da comissão missionária, Lucas dá maior ênfase à mensagem que deveria ser pregada em nome de Jesus, mostrando a necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Ok, deixa eu pegar minha caneta aqui, rapidinho, um minutinho. Pecados. Quando se fala de pregação, sabemos que o evangelho, somente ele, somente o evangelho, é que tem poder para transformar vidas. Essa é a mensagem da igreja, o evangelho. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus para a nossa vida. A igreja primitiva pregava então esse evangelho, né? E as pessoas ficavam libertas, tá? Isso também, aqui uma outra referência que o autor traz, né? Atos, eu vou escrever aqui para você, Atos 19. Você que está acompanhando na revista aí, está vendo. Ó, meu 19 aí, que benção aí, ó. Deixa um like, um glória aí. De possessão maligna, Atos 16, e testemunham, sinais, prodígios. Então, através do evangelho, dessa pregação, essa mensagem poderosa libertava as pessoas daquela época. E ela também pode libertar hoje, desde que a igreja pregue. No tópico 3, o tema será Jesus Cristo voltará, ou seja, a vinda de Cristo. Essa é uma das maiores promessas e esperanças que o Evangelho nos lega, ou seja, nos deixa, é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Por isso, precisamos estar preparados. De acordo com a teologia, a segunda vinda de Jesus se dará em 2 etapas, em épocas distintas e com características diferentes. Vamos estudar então um pouco sobre isso no tópico 3. Bom, Jesus Cristo voltará 3.1, a primeira etapa da vinda de Jesus. O autor chama de primeira etapa, que a gente chama de primeira vinda e segunda vinda. Hoje nós conhecemos como primeira parte, ou segunda parte, ou primeira etapa e segunda etapa. O autor chama essa vinda de Jesus, que é única, né, que se divide em 2 partes. Nessa primeira parte, Jesus pontuava sempre no seu ministério que ele voltaria, ou seja, a volta do Filho do Homem. Este assunto tomou as páginas do Novo Testamento e, posteriormente, da teologia primitiva, consolidando-se em uma doutrina denominada escatologia, que a gente vai falar aqui sobre escatologia ainda hoje, hein? O dia da volta de Jesus é uma incógnita, ou seja, algo que não sabemos, nós não sabemos aqui na Terra. Pois Jesus disse em Marcos 13:32 que ninguém sabe a hora e o dia. Por isso é necessário manter a vigilância. Esta primeira vinda de Jesus fala do arrebatamento em que os remidos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses 4:16 e 18. Os salvos precisamos prestar atenção, nós salvos precisamos prestar atenção nos sinais dos tempos, pois o próprio Cristo disse que quando estas coisas começassem a acontecer, era para olhar para cima, pois a redenção estava próxima, ou seja, era para olhar para o céu, olhar para Deus, pensar nas coisas que vêm de cima. 3.2, a segunda etapa da vinda de Jesus. Então, na primeira etapa, nós já falamos aqui, que é a incógnita, né? São os pontos principais, a gente não sabe, temos que manter a vigilância, né? Para que possamos ser arrebatados. Então, aqui as características. Na segunda etapa, que é dita pelos anjos, relatado em Lucas, Atos 1:11, o mesmo Jesus que subiu irá descer, a passagem aqui sugere que Jesus será visto e voltará. Informação esta que coaduna com as características da segunda etapa da volta de Cristo, que não será para a igreja, mas sim para a libertação e salvação da nação de Israel. Escatologicamente, Jesus voltará de maneira visível e pisará sobre o Monte das Oliveiras, o qual se fenderá ao meio, abrindo passagem para que Israel escape do exército inimigo comandado pelo Anticristo. Neste dia se dará a conversão e reconhecimento do povo judeu e do Messias, né? Esta fase da volta de Jesus não apenas encerrará o ciclo de 7 anos de grande tribulação, como também marcará o início do milênio, onde haverá 1000 anos de paz com Cristo. E também quero falar para vocês que esse Cristo que foi rejeitado será então aceito agora e será o desejado nas nações. E cada dia mais venhamos, né? Eu e você, estar cada dia mais entendendo como Deus e o Senhor da nossa história, né, da nossa vida. Agora estão trazendo para você o gráfico aqui para você entender aí um pouco de escatologia, né, do que o autor está falando, primeira vinda, segunda vinda, ou primeira etapa e segunda etapa. É só você entender nesse gráfico aqui que a gente fez, você pode dar print, você pode também estar projetando para os alunos e conversar sobre eles.
Nós estamos vivendo esse tempo aqui, chamado também de tempo da igreja, virá o arrebatamento, que é a primeira parte, né, da vida de Cristo, a primeira etapa, que está na revista, para não causar confusão, ok? Cristo virá, não é isso? E vai arrebatar a igreja, ok? Vamos ser levados, a igreja vai ser levada aos céus. Muito bem. A igreja, uma vez levada aos céus, né, iniciará na terra os 7 anos da grande tribulação, que equivalem às 70 semanas de Daniel. Está em Daniel, capítulo de número 9. Todo capítulo de número 9 ou 12 fala sobre escatologia. Capítulo 9 ou capítulo 12 fala ali da escatologia. Ok? Muito bom. E enquanto isso, né, nesse período, né, aí depois dos 7 anos, vem a revelação, chama de revelação aqui, que é a segunda etapa, que é a volta de Cristo, ok? A primeira etapa, né, que é o arrebatamento, que levará a igreja ao céu. A segunda etapa, nós voltaremos com a igreja, com Cristo, né, e viremos em socorro aos judeus, como a gente já falou ali atrás no tópico 3. E então inicia ali o período do milênio, onde Satanás será preso e reinaremos 1000 anos de paz com Cristo, não sem antes passar pela batalha do Armagedon. Bom, depois disso, Satanás é solto e aí tem novamente aí um confronto aí, o inimigo é preso definitivamente e aí vamos entrar então na eternidade. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode acessar o nosso vídeo aqui, que eu falo sobre escatologia, ok? E nesse vídeo sobre escatologia você vai ter aí mais subsídios aí para a sua aula e você vai entender melhor. Se você não domina escatologia, embora o tema não seja escatologia, mas os alunos podem perguntar, não custa nada você como professor dar uma olhada nessa aula aí que eu preparei, uma aula especial do curso Estudando a Bíblia, gratuito, lá no YouTube. Introdução à Escatologia Bíblica, visão pré-tribulacionista. Você vai gostar, tá bom? Vai te dar mais subsídio. Reflexão. Um dos pontos fundamentais da teologia pentecostal está no batismo com o Espírito Santo, cuja evidência inicial é falar em línguas. Infelizmente, existem muitos conceitos errôneos sobre isso. As línguas estranhas foram para um momento específico, alguns dizem, né? E outros dizem também que a língua é um dom, portanto, não precisa ser falada hoje, ou seja, algumas pessoas recebem e outras não recebem. Mas, no entanto, todavia, porém, né, as Escrituras evidenciam que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas. Isso está em Atos, capítulo 2:4. Vemos que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 10, na casa de Cornélio. Em Atos, capítulo 19:6, vemos ali Paulo impondo as mãos sobre as pessoas e eles são batizados e logo depois falam em línguas. Não podemos abrir mão do que Jesus ensinou. Vivemos tempos difíceis de novas doutrinas e de pessoas escarnecedoras do Evangelho, porém a palavra de Deus segue inalterada. Bom, gente, chegamos aqui à nossa conclusão. O Evangelho, em sua conclusão, apresenta a principal missão da igreja. Qual? O poder para a execução da obra e a promessa aos santos. Ok? Então essa é a nossa principal missão aí, que o Evangelho traz essa conclusão para a gente aí, é a missão da igreja, que é pregar o Evangelho e o poder para a execução através do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, muito obrigado por ter assistido, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, aí pense em ser membro e ter vídeos exclusivos só para você e também siga-nos na rede social e agora também no nosso Instagram aí do Boa Semente, né? Que é um lugar onde eu boto aí todos os vídeos e você vai saber das atualizações todas que a gente produz. Tá bom? Até a próxima. Paz.